Queridos, tem um vídeo que eu gostaria de passar para vocês, que fala muito sobre o que é igreja, e fala muito sobre o que é igreja fora dessas quatro paredes. Eu queria que você pudesse assistir esse vídeo, e logo depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan, a simple plan to plug into God at a weekend service, to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. Por que esse vídeo? Muitas vezes nos apegamos a uma bandeira que carregamos como igreja. E hoje nós estamos aqui como jovens reunidos não sob a bandeira de algum templo, de algum local, de quatro paredes, mas reunidos aqui sob a cruz de Cristo. Nós estamos aqui porque um dia Cristo resgatou a você e a mim, nos tornando igreja. Somos o templo do Espírito Santo. E Deus nos chama justamente para vivermos além das fronteiras das quatro paredes da nossa igreja. Eu queria convidar você nesse momento a começar a pensar desta forma. E o porquê é que a Jubacap juntou um momento como este? Para que possamos, como igreja, não como bandeira, alcançar a nossa cidade, a nossa região metropolitana com o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que estamos aqui. E eu queria trocar um pouquinho, umas ideias com vocês sobre o que é a unidade. Qual é a unidade que nós temos em Cristo Jesus? Por que devemos buscar essa unidade? Onde a palavra do Senhor nos exorta a buscarmos essa unidade? Vou pedir que acendam todas as luzes e pedir que, se você trouxe a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido, você abra lá em Filipenses no capítulo 2. Se você não trouxe a sua Bíblia, tenta compartilhar, você que trouxe, com aquele que não trouxe. Não deixa ninguém sem acompanhar aquilo que nós vamos ler hoje. A unidade que temos em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. E eu vou pedir para que você que está em pé, sente-se. Para que você que está andando, pare de andar. Para que você que é de casa, dê o exemplo. Beleza? Porque você me atrapalha, você andando. Presta atenção, Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. Olha o que diz a palavra do Senhor, presta atenção. Se há, pois, algumas versões diz, portanto, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e compaixões, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E olha, ele vai além. Versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros a si mesmo,
superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, esse texto resume o que a Bíblia tem para te falar. Se você pudesse ler um texto da palavra do Senhor que resumisse o objetivo que nós temos como servos de Cristo, o objetivo de Jesus Cristo ter vindo aqui à terra, esse é o texto. Ele traz uma regra de ouro assim, belíssima, e que nós precisamos entender, buscar, viver. E a regra de ouro é a seguinte: ninguém pode viver em Cristo e deixar de viver em comunhão com os irmãos. Ninguém pode viver em Cristo e deixar de viver em comunhão com os irmãos. É por isso que hoje nós não estamos aqui pregando uma bandeira. Não é a Igreja Batista do Bacaxiri, a primeira Igreja Batista de Curitiba, não é a Igreja Batista do Cajuru, Igreja Batista de Água Verde, Igreja Batista do Bairro Alto, Igreja Batista Ebenezer ou qualquer outra. Nós estamos falando agora de cristãos que se reúnem sob uma bandeira, aquela de Cristo, lá na cruz, aquela que um dia marcou você, marcou a mim. É por isso que nós estamos aqui hoje. E devemos quebrar essas barreiras e buscar a unidade entre irmãos, para que possamos atingir o objetivo que Cristo tem para você e para mim, que é alcançar aqueles que não conhecem ainda ao Senhor Jesus, que não tem esse relacionamento com Ele. Nos primeiros 2 versículos, Paulo recomenda aos filipenses viverem realmente o evangelho que lhes foi pregado. Não tem, queridos, como dizer que eu amo a Jesus, sem que possamos também dizer que eu amo a meu irmão. Não podemos dizer que amamos a Jesus sem que isso seja refletido no meu relacionamento para com o próximo. Seja aquele que é gente fina e que é fácil de amar, seja aquele, aquele que você conhece, aquele que é complicado, aquele que é difícil, aquele que requer da gente aquele amor a mais, aquele que requer da gente aquele momento assim de, Pai, me ajuda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 100, para amar. Porque assim são os relacionamentos. E precisamos buscar estes relacionamentos. Agora que a gente entende que o motor está ligado, está saindo um monte de fumaça aí, ó, a gente pode engatar a marcha e continuar em frente com essa mensagem. Olha o que diz no primeiro versículo. Ele começa assim, ó, portanto, ele dá a ideia de continuidade daquilo que já previamente estava escrito no capítulo 1. Olha lá o versículo 27, volta um pouquinho no capítulo 1, versículo 27. Olha o que diz a palavra do Senhor, presta atenção. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, olha só, que estáis firmes em um só Espírito. Paulo estava escrevendo à igreja em Filipe e a todas as outras igrejas que puderam ler esta carta. Ele diz assim, olha, estejais firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha a palavra que Paulo nos traz aqui no livro de Filipenses. Por causa desta palavra ele diz, portanto, preste atenção, portanto, segue esses 4 modos de viver em unidade. E eu vou te motivar com eles. Olha o primeiro. Lá no versículo 1, ele diz assim, se há algum conforto em Cristo. Talvez a sua versão diga, se há alguma exortação em Cristo. Interessante que os filipenses, eles estavam a lutar pela unidade na base da vontade de Cristo. Eles sabiam que a vontade de Cristo era que eles vivessem em unidade.
E queridos, é interessante que ele faz uma admoestação, ele faz uma exortação, ele simplesmente não chega para os filipenses e diz assim: olha, se você tiver de boa, se o cara for legal, se a menina vale a pena, ama essa pessoa, cria unidade com ela. Ele não estava falando isso, ele estava falando: ame, porque a base do evangelho é o amor. Esteja num só espírito, porque a base do evangelho é o ter um só espírito. Esse é o objetivo. A palavra do Senhor diz: se a gente não consegue amar a quem nós vemos, que estamos convivendo no dia a dia, como iremos amar aquele a quem não vemos? Deus. A palavra do Senhor é pesada, e João retrata a importância de proclamarmos o nosso amor por Deus, amando ao próximo. O Michael W. Smith, ele tem uma música que fala: love isn't love until you give it away. Amor não é amor até que você o entregue, até que você o dê, até que você o coloque em prática. Amor é uma ação, amor é um verbo, não é só um sentimento, não é só quando a gente está de boa, mas ele chama você, ele chama a mim a amarmos. E ele fala aqui em exortação. A palavra grega traduzida de conforto é a palavra que reflete 8 vezes no Novo Testamento a palavra exortação. Ele admoesta o povo a ser unido. Ele falou já naquele momento que não seria fácil, porque 2 cabeças pensantes para conviver juntos, só se a gente estiver pensando na mesma pessoa é que a gente consegue. E é o Espírito do Senhor que faz isso em nossas vidas. E queridos, se já é difícil amar uns aos outros dentro da própria igreja, e agora eu falo da bandeira, por exemplo, a minha igreja, a Igreja Batista do Bacaxeri, como é que é para eu amar você de outra igreja? Se não houver uma admoestação, uma exortação do Senhor, para que saiamos da zona de conforto, caminhemos 1 milha a mais, e digamos: eu te amo, meu irmão, eu te amo, meu irmão, e isso com sinceridade. Ele diz: se há algum conforto em Cristo. Ele continua dizendo: se há alguma consolação de amor. Essa palavra consolação é uma palavra grega que indica o estimular, o incentivar. Não fomos somente admoestados a amar, mas também temos que incentivar aqueles que estão ao nosso redor a também amar. Complicado esse negócio, né? Eu creio que se existe um mandamento que é difícil de ser atingido, é esse. É o segundo maior mandamento. Eu diria que talvez o mais difícil de ser colocado em prática. Amar a Deus é algo que eu diria não é tão difícil, porque Deus é amor, Deus é bondade. É fácil amar a Deus, mas quando eu tenho que amar ao meu próximo, imperfeito, pecador, igual a mim, a coisa se complica, não é verdade? A palavra do Senhor continua dizendo que o amor que tinham um pelo outro ali em Filipos foi o reflexo do amor de Cristo por eles, causando-lhes a viver e trabalhar em conjunto, na unidade. É isso que nós estamos aqui juntos fazendo, querendo estimulá-los a podermos caminhar juntos. Por que é que toda vez que tem uma picuinha no Brasil, alguém faz uma caca em algum lugar, por que é que a CNBB é a primeira a se pronunciar e não nós? Por que é que quando tivemos os atos, contra a aceitação da lei que dá o ok à maconha, por que é que não tivemos mais do que 60 pessoas lá, na frente da Universidade Federal, ali no centro da cidade? Por que é que nós não estávamos lá, numa quinta de manhã às 10 horas, dizendo não à legalização da maconha? Por que é que nós não nos portamos da forma devida e juntos causamos a diferença? Foi para isso que Deus nos chamou. Ele diz só: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação em amor, ele continua dizendo: se há alguma comunhão no Espírito. O coração humano é dito estar cheio ou pleno do Espírito quando o seu interior, seus afetos e seus atos, presta atenção, são dirigidos e controlados por Deus, de modo a ser uma constante manifestação de sua presença. Você se diz pleno do Espírito Santo?
Você se diz pleno e cheio do Senhor? As tuas ações confirmam isso? O teu amor para com o próximo confirma isto? O teu relacionamento para com uma outra igreja confirma isto? Se fosse fácil, meus queridos, Paulo não escreveria em exortação, em admoestação. Ele simplesmente diria: olha, quando estiver legal, ama. Mas não, em qualquer momento, ame. Interessante aqui, Efésios 4:3 diz o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mais uma vez, Paulo exortando a igreja lá em Éfeso, a mesma coisa, buscar unidade. A presença e o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos nunca são incitamento à confusão ou faccionismo, mas sempre há a paz e a unidade. Meus queridos, precisamos amar mais. Olha para a pessoa que está do teu lado. Dá para amar essa pessoa? E aí? Agora, levanta a tua cabeça um pouquinho e olha para quem está lá atrás, lá na frente, lá do lado direito, lá do lado esquerdo. Dá para amar esses também? Talvez você olhe para ele e diga assim: meu irmão, esse cara está vestido, tá louco, velho, o cara é muito estranho. Talvez você olhe para ele assim: o jeito que esse cara fala, meu irmão, é muito estranho, de onde é que ele é? O mano, de onde ele veio, o cara é muito estranho, será que dá para amar o cara? Quando a gente cai para a realidade do que é amar, queridos, a coisa aperta. É aquele momento onde a porca torce o rabo e a gente começa a ter que depender do Senhor para podermos amar. É aí onde o Espírito Santo ele entra e ele causa a transformação na vida do homem. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 14, presta atenção, 33. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele está falando de você, ele está falando de mim, está falando de cada uma das igrejas aqui representadas, de que Ele chamou para que pudéssemos ser um. Ele continua dizendo que se afetos e compaixões, se você olhar lá no finzinho do versículo 1, se afetos e compaixões. A quarta e última razão dada aos filipenses foi para que vivessem em harmonia uns com os outros. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor está sobre você, está sobre mim. A graça foi derramada como presente divino. É por isso que nós cremos, querido, que através dessa graça, desse favor imerecido, nós podemos amar ao próximo. Nós podemos levar a mensagem do Evangelho ao próximo. Essa mesma graça ajuda também a curar os problemas que nós temos com outras pessoas. Queridos, isso aqui tem que começar em nossas vidas, em nossas igrejas, para que possam vencer fronteiras e atingir outros grupos de mesma fé, de mesma prática. Sabe por quê? Porque nesse momento a gente pode dizer como Paulo disse: completai o meu gozo, ou cumpri minha alegria. No versículo 2 ele fala isso. Paulo queria que a alegria dele fosse completa e que os filipenses pudessem sentir a mesma coisa, essa unidade que traz a alegria. Ele fala, sabe como? Tendo o mesmo modo de pensar, é pensar na mesma coisa: Cristo Jesus. A expressão é definida pelas cláusulas que seguem: pensar a mesma coisa. Por causa do pecado, às vezes temos dificuldade de amar uns aos outros. Por às vezes acharmos que somos melhores, temos dificuldades de amar uns aos outros. Ele fala não só o mesmo modo de pensar, mas também ter o mesmo amor. Ele exorta os filipenses a ter unidade em afeto. Olha o que diz Filipenses 1, 9 e 10. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Você tem sido, querido, inculpável? Você tem sido, querido, aquele que se apresenta diante do Pai, sem culpa, sem pecado? Quando a gente busca essa santidade em Cristo Jesus, a gente tem condições de amar ao próximo.
Ele fala, olha, não só que vocês tenham o mesmo modo de pensar, ou o mesmo amor, mas também o mesmo ânimo e o mesmo acordo. São espíritos unidos com o mesmo propósito. Eu fui diretor da organização Palavra da Vida por alguns anos. Eu me converti no acampamento Palavra da Vida lá em Recife. Aos 18 anos fui convidado lá, aceitei a Jesus. Fui me preparar, fiz seminário, voltei e me tornei diretor do acampamento no qual eu me converti. E foi uma bênção aquele momento. E como uma organização missionária, a Palavra da Vida tinha algumas cláusulas ou alguns princípios que eu, particularmente como pessoa, não aceitava. E não foi por isso que eu deixei a Palavra da Vida e vim para Bacaxeri. Mas sabe por que eu servi a Palavra da Vida por quase 15 anos? Porque essas coisas as quais eu não concordava não pesavam o suficiente para me tirar do foco maior, que era usar a ferramenta daquele ministério, a força daquele ministério, para atingir jovens e adolescentes com o Evangelho de Cristo Jesus. E muitas vezes, queridos, nós teremos que nos abster, abdicar, abrir mão de certas coisas, para que possamos juntos levar o Evangelho ao Senhor Jesus Cristo. E para isso, deixa eu dizer um negócio para vocês, requer maturidade espiritual. Se não conseguimos conviver uns com os outros, é porque não estamos maduros espiritualmente ainda. Sabe por quê? Lá no versículo 3 e 4, ele diz, nada façais por contenda, mas atente para o que é dos outros. O homem faccioso pretende ganhar seguidores para si mesmo, e não para criar o corpo de Cristo. Como igrejas, esse não é o objetivo. Meu objetivo não é criar seguidores para mim mesmo, mas criar o corpo de Cristo. E a chuva chegou. Preste atenção, porque esse nosso teto, ele faz um barulho tremendo com a chuva. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Nós precisamos contrariar a vaidade e a ambição egoísta através de um espírito humilde. Colossenses 3,12 diz o seguinte, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Efésios diz que com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Ele nos chama para sermos humildes de coração, porque só assim podemos viver em comunhão. Nas duas passagens, tanto a de Colossenses como Efésios, a palavra humildade vem seguida de mansidão e longanimidade, longo sofrimento, indicando que só uma avaliação sábia e humilde de nós mesmos nos levaria a entender o que é devido ao próximo. Humildade não é sinônimo de fraqueza, queridos, mas de fortaleza em Cristo Jesus, porque para ser humilde precisamos da presença de Cristo em nossas vidas. Precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Filipenses 2,8 traz o exemplo da humildade no próprio Cristo. Ele diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso podemos contrariar a vaidade e a ambição egoísta através do espírito humilde. Como ter o espírito humilde? Através do Espírito Santo de Cristo em nossas vidas. Você está pronto a abrir mão do seu eu, de você mesmo, e deixar o Espírito Santo habitar? Você está pronto a abrir mão do pecado que talvez esteja convivendo contigo e dizer, Espírito Santo, toma conta da minha vida? Você está pronto a hoje de noite abrir o teu coração e dizer assim, Senhor, perdoa-me, porque não tenho perdoado. Perdoa-me, porque o meu coração está cheio de mágoa, cheio de amargura. É amargura para com o meu pastor, é amargura para com o meu próximo, é amargura para com o irmão da igreja, é amargura para com os líderes dos jovens, é amargura para com os líderes dos adolescentes, é amargura para com aquela igreja ou aquela outra igreja. Será que hoje à noite você está pronto para dizer, Espírito Santo, toma conta de mim, e traz o perdão devido, através do quebrantamento, da humildade de coração? Porque, queridos, se queremos sair por aí dizendo que somos crentes, amemos uns aos outros. Você está pronto para isso? Paulo não condenava uma saudável autoestima ou autorrespeito, ele condenava o egoísmo. O cristão que tem uma preocupação saudável com o seu próprio bem-estar e que é realmente humilde e generoso, ele olha para fora.
Ele não olha para o seu umbigo o tempo todo, ele olha para fora, para o próximo. 1 Coríntios 10, 24 e 13, 5 diz assim: não apenas para os seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Tal pessoa se entrega de boa vontade ao serviço dos outros e percebe que a maior bem-aventurança na vida cristã não está em receber, mas em dar, em entregar-se. Você já parou e já refletiu sobre a ceia do Senhor? Você já refletiu sobre ela? A ceia do Senhor, ela traz uma mensagem muito profunda sobre relacionamentos. A ceia do Senhor, ela celebra a unidade em Cristo. Se você olhar o contexto da ceia, ela trabalha com a unidade do corpo, e que estava passando por lutas. Por isso que Paulo escreveu que é daquela forma que tem que ser feito, trazendo unidade, celebrando a unidade em Cristo. Não só isso, mas a ceia do Senhor, ela proclama o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque quando eu e você vivemos em unidade, a gente proclama o amor do Senhor Jesus através das nossas vidas. E isto, querido, é a maravilha do ser cristão. Ele chama você e exorta você a examinar o seu próprio amor para com o próximo, sabendo que não estamos sozinhos. Essa caminhada é em conjunto. Por isso que ele trata do corpo, por isso que ele trata da unidade, por isso que ele trata da igreja. A igreja que eu falo, queridos, é invisível, é aquela que é formada por todos aqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo, e não carrega a bandeira da igreja batista, ou da igreja tal, ou da igreja tal. Versículos de 5 a 11, para a gente encerrar, diz que ele desceu para que você e eu pudéssemos subir. Está ligado? Ele desceu para que você e eu pudéssemos subir. Essa é a maior expressão de amor já existente. Não existe amor maior do que aquele que entrega a sua própria vida em favor do próximo. Foi isso que Cristo fez por você e por mim. Talvez você esteja aqui visitando e pensando: puxa, que Cristo é esse que consegue trazer unidade a um grupo como este? Esse é o mesmo Cristo que amou você também, que nos visita hoje, de uma forma tão tremenda, ao ponto de morrer na cruz do Calvário por você, ao ponto de se entregar na cruz do Calvário por você. O nosso pecado foi a razão pela qual ele desceu. Ele veio da glória recebida constantemente pelos anjos para um nascimento numa manjedoura. Sabe por quê? Porque ninguém podia pagar a sentença estabelecida para você e para mim. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, que nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e estamos separados da graça de Deus. E é justamente esse amor que Cristo teve por você e por mim, que nos deu a oportunidade, a capacidade, o poder de sermos não só chamados filhos de Deus, mas temos a certeza de que somos salvos e com Ele viveremos eternamente. Talvez você esteja aqui nos visitando e você veio por intermédio de alguém que te ama tanto e quer ter unidade contigo, e te trouxe para te apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Te trouxe para que hoje à noite você pudesse ouvir desse Senhor maravilhoso, que transforma a vida de jovens como esses que aqui estão, dizendo que vale a pena caminhar de uma outra forma. Só Jesus poderia construir uma ponte de acesso ao Pai. Para ser um Salvador perfeito, Cristo teve que ser plenamente Deus, porque só Deus poderia nos salvar, e plenamente homem, porque o pecador inteiro necessita ser renovado. É o kenosis, é o abrir mão da sua posição. Dessa maneira, a ação realizada de esvaziar-se não foi da divindade de Cristo, da divindade divina, da divindade de Deus, mas o seu estado de forma de Deus, para a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, para que assim Deus pudesse de uma forma humana ser apresentado a você. Você está pronto para hoje à noite dizer: Senhor, a minha vida está aqui. Talvez eu tenha algumas situações que eu preciso entregar ao Senhor.
Talvez eu tenha alguns pesos que precisam ser deixados aqui hoje. Talvez eu tenha algumas situações pelas quais eu preciso hoje chegar diante da tua presença e confessar cada uma delas. Você está pronto para isso? Eu gostaria de hoje à noite dar a oportunidade de refletir sobre duas coisas. Se você está aqui e você já teve a oportunidade de selar, de bater o martelo nesse teu relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, eu queria te convidar a refletir sobre o pecado que te rodeia. Talvez o pecado que tenha te escravizado, o pecado que tem te atormentado e não tem deixado você deslanchar para o Senhor. Para você que veio como visitante e nunca teve esse momento com Deus através de Cristo, hoje é esse momento de você chegar na presença dele e dizer: Pai, eu estou aqui, eu não manjo muito do que está rolando aqui hoje, mas o meu coração tem algo que me separa de Ti, e isso é o Espírito Santo incomodando o teu coração. E hoje você vai ter a oportunidade de dizer: Senhor, me perdoa. Confessar os teus pecados e dizer: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero essa salvação que Tu oferecestes lá na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que bênção maravilhosa. Você não precisa fazer nada, meu querido. Você não precisa viver de uma forma toda boazinha para ganhar salvação. Você não precisa fazer boas obras para ganhar salvação. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa seguir a santos. Você não precisa ir para o purgatório. Você não precisa estar lá no terreiro. A palavra do Senhor diz que você não precisa também ir em uma igreja. Você precisa ter um relacionamento com Cristo Jesus. Isso é o que o Senhor diz para você hoje. Porque só depois do entendimento de que Cristo é o teu Salvador pessoal, você vai ter o entendimento de que é numa igreja que prega a palavra do Senhor, que prega a Bíblia, que nós podemos crescer nesse nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Porque, queridos, não é indo para a igreja que somos salvos. Não é a bandeira da igreja que nos tira do lamaçal do pecado, mas é o encontro com Cristo Jesus. E talvez você esteja aqui e você está cansado da vida que você tem levado. Já tem experimentado de tudo que é porcaria aí fora. Hoje eu te dou a oportunidade de experimentar Cristo, de experimentar o Senhor Jesus. Gostaria de convidar você a baixar a cabeça e a fechar os seus olhos. Eu gostaria de pedir que você agora pudesse interceder, orar. Gostaria que você pudesse agora se colocar diante do Senhor. Queria que você pudesse agora pedir ao Senhor que falasse ao teu coração. As luzes vão se apagar e nós vamos cantar. E na nossa igreja nós temos esse altar. Esse altar, ele está aqui com um único propósito: para que pecadores como eu, como você, possamos chegar aqui, nos ajoelharmos e dizermos: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu clamo por Ti. Senhor, transforma o meu viver. Você está pronto para isso? Você deseja isto na tua vida? Eu vou orar por você. E à medida que cantamos esta canção, depois da oração, eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente e se juntar comigo, talvez com alguns líderes que aqui estão e que precisam da presença maciça do Espírito Santo em suas vidas, para poder viver esse amor que Deus tem por você e por mim, e que esse amor seja refletido na vida do próximo. Vamos orar? Ó Pai, nós chegamos diante da Tua presença com corações tão pequenininhos,
Pois sabemos que muitas vezes o pecado mora em nossa vida, tem nos aprisionado, e não temos tido o poder de vivenciar Cristo em sua inteireza, em sua completude. Por isso, ó Pai, chegamos como jovens na Tua presença, diante de Ti, ó Pai, chegamos, dizendo, nos perdoa, Senhor. Dizendo, Senhor, renova em mim um coração puro. Ó Pai, me dá mais uma vez a alegria da salvação. Talvez você tenha chegado aqui e a tua oração para o Senhor é: Senhor, eu entendo que hoje eu sou pecador e esse pecado me separa de Ti. Confessa a Ele os teus pecados. Ó Pai, ouve as nossas orações. Ó Pai, sente os nossos espíritos hoje. Senhor, entende da minha limitação. E Senhor, vem habitar completamente em mim. Porque hoje eu quero abrir o meu coração completo para Ti, Senhor. Sem reservas. Eu quero aprender sim, Senhor, a viver uma vida santa e digna diante de Ti. Eu quero sim, Senhor, aprender a amar o meu próximo. E Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a recomeçar. Assim como a Tua misericórdia se renova a cada dia, que a minha vida se renove contigo hoje à noite, ó Pai.